tá? Todo mundo visualizando aí, estudos do lazer, lazer e sociedade, 24/4. Sim, senhor. Então, vamos lá. Ó. Na aula anterior, então, nós discutimos um pouco das relações entre lazer e educação. Então, o lazer ele tem um potencial de gerar a transformação da sociedade. Vamos ficar com essa expressão. O lazer tem o potencial de gerar a transformação da sociedade. Aí, fala assim, mas qual transformação? Aí a gente poderia discutir um montão de coisa, né? A atuação do professor de educação física no campo do lazer, ele aparece muito relacionado à ideia do animador cultural. Aí aqui, em relação à saúde, o animador cultural ele não ganha tanto espaço assim, mas a gente vai pensar outras possibilidades. Não é porque essa atuação tem se dado como um animador cultural que essa atuação não possa vir a se dar em outros aspectos também. E também a gente viu as contribuições, então, do campo do lazer para os chamados processos socioeducativos que levam as pessoas em direção a uma maior humanização, né? Vamos entender a educação como isso, então. Ao final dessa aula, então, eu espero que vocês compreendam as relações entre lazer e saúde, não só a maneira como essas relações foram se dando ao longo do tempo, mas a maneira como essa relação poderia se dar, ok? Em relação ao conceito de lazer, o entendimento da história do lazer, acho que é muito mais compreender como essa relação veio se dando ao longo do tempo, para a gente até compreender como é que ela não deveria se dar agora. E identificar os limites e possibilidades do tempo de lazer para a promoção da saúde. Então, vamos lá. Ó. Foi feito um levantamento, né, por um grupo de estudiosos sobre as relações entre lazer e saúde, né? Então, o que os trabalhos da área dizem, né? Se a gente tiver que resumir os pontos desses trabalhos, o que eles apontam para nós? Esses trabalhos, eles acabam citando o lazer, né? No entanto, eles citam o lazer sem discutir o lazer naquela perspectiva crítica que a gente vinha conversando, né? De ocupação consciente do tempo livre, de ocupação no sentido de trazer desenvolvimento, diversão e de ser no tempo livre de trazer desenvolvimento e diversão, e muito menos ainda uma ocupação consciente do tempo livre, né? Um envolvimento voluntário com a cultura. E muitas vezes o lazer acaba tendo um caráter de consumo, um caráter funcionalista, tudo mais. E nesses trabalhos também, o lazer ele é associado como uma necessidade à qualidade de vida, né? Então, as pessoas, esses trabalhos acabaram por identificar que nessa sociedade onde nós vivemos, é importante que as pessoas sejam fisicamente ativas, né? Porque ao serem fisicamente ativas e garantir um estilo de vida mais saudável, elas evitam de ficar doentes, né? No entanto, aí também o conceito de saúde, ele acaba sendo um tanto reduzido, né? Ele acaba tendo um viés muito positivista, né? E aí esse viés positivista, ele está muito enfocado na ideia de que o sujeito é o próprio responsável por cuidar da sua saúde, e às vezes tem outras coisas que influenciam na minha saúde que não é do meu poder, por exemplo, depois vamos conversar um pouco a respeito, e também um caráter médico e higienista, né? Ou seja, quando eu estou doente, eu vou lá, o médico prescreve alguma coisa, eu tomo para poder combater aquilo, aí eu volto a ficar saudável, né? Então, é um entendimento de saúde muito reduzido que está presente nesses trabalhos da área. A promoção da saúde, ela acaba sendo entendida como uma ocupação ativa do tempo livre. Então, quando a gente fala de atividade física, por exemplo, todo momento a gente fala, tem que ser fisicamente ativo, tem que ser você tem que ter um estilo de vida saudável para evitar aquelas doenças crônico-degenerativas, tudo mais, né? No que acabou ficando conhecido como chamado lazer ativo, né? Então, vamos entender essa expressão lazer ativo com cuidado a partir de agora, né? O que ela quer dizer no fim das contas, né? Nessa compreensão, então, da promoção de saúde, a gente é preciso, para compreender a promoção de saúde da maneira necessária,
é preciso superar esse modelo dicotômico, né? Dicotômico por serem dois, baseado somente no mecanismo saúde e doença, né? O que quer dizer isso, né? Quer dizer aquela ideia de saúde baseada apenas na questão da ausência da doença. Então, o que é saúde? A saúde é o perfeito equilíbrio, né? O perfeito, o completo bem-estar na ausência de doenças. Então, esse é um conceito de saúde que ficou por muito tempo vigorando nas discussões da área e que precisa ser superado. Hoje a saúde precisa ser compreendida a partir de uma outra perspectiva. Aí por que ele é dicotômico, né? Porque se é um bem-estar na ausência de doença, então assim, se eu não tenho doença, logo eu estou saudável. E nós sabemos que não é bem assim. Vocês vão perceber nos próximos anos que vão sair uma quantidade de estudos muito grandes, por exemplo, sobre esse isolamento social que a gente está vivendo e como que esse isolamento repercute na saúde emocional das pessoas. Se eu perguntar para nós, por exemplo, assim, Leonardo, você está doente? Não, não estou doente. Mas será que o Leonardo está num completo bem-estar físico e mental, considerando esses fatores de isolamento, de não poder fazer as coisas que ele gostaria de fazer, de não poder estar se relacionando com as pessoas da maneira que ele gostaria de se relacionar? Então, possivelmente não. Então, não dá para a gente compreender esse mecanismo saúde-doença só como se não está doente, então logo ele tem saúde. A saúde é um pouco mais complexa que isso. Eu vou detalhar um pouco mais à frente também. Então, eu coloquei em negrito aqui, porque a nossa Constituição, o que ela vai dizer? Que a promoção de saúde, ela reforça o entendimento da saúde como um direito de todo mundo, pobre, rico, branco, preto, e que é um dever do Estado. Então, o Estado também ele é responsável por garantir os níveis de saúde da população. Aqui eu quero que vocês entendam com certo cuidado, por quê? Quando a gente fala que é dever do Estado garantir essa saúde das pessoas, é naquilo que compete a ele. Então, ele tem que oferecer condições sociais de vida, por exemplo, que não prejudiquem a vida das pessoas. Isso inclui saneamento básico, isso inclui as condições ambientais de vida. Vamos imaginar quem mora naquelas favelas do Rio de Janeiro, por exemplo. Quando você tem um helicóptero que atira em direção à casa das pessoas, dá para dizer que essas pessoas lá embaixo têm saúde? Né? Em que condição emocional essas pessoas vivem? Aqueles alunos daquelas escolas que têm um helicóptero passando em cima da escola, atirando a todo momento para baixo, que ele precisa colocar uma faixa no telhado da escola, dizendo: aqui é a escola, por favor, não atire. Então, que saúde é essa que essas pessoas têm? Mesmo elas não tendo diagnóstico de nenhuma doença, não dá para dizer que aquilo é saúde. E aí tem uma interferência direta. O Estado não consegue garantir segurança a essas pessoas para que garanta os seus níveis de saúde, nem no que diz respeito a saneamento básico, nem no que diz respeito a condições adequadas de moradia, nem no que diz respeito à segurança com relação à violência. Então, olha quanta coisa o Estado influencia negativamente nos níveis de saúde das pessoas. E eu nem falei aqui do lazer enquanto um direito das pessoas, né? Então, aquelas pessoas, mas a pessoa mora na favela porque quer. Eu acho que o debate acadêmico a gente precisa superar isso. As pessoas não moram na favela porque elas querem. Eu acho que se elas pudessem escolher, elas não estariam morando numa favela. Elas não estariam morando numa casa que não tem água encanada, que não tem esgoto, onde elas não têm segurança, infraestrutura mesmo assim na habitação, num período de chuvas, por exemplo, né? Acho que se as pessoas realmente pudessem escolher, no caso da nossa região, elas não morariam debaixo de um barranco, por exemplo, elas não morariam na beira de um rio, por exemplo, que pode encher e que pode levar tudo que elas compraram ali com muito esforço para conseguir. Então, os níveis de saúde das pessoas são influenciados por uma série de coisas que não estão ao alcance de escolha delas, né? Então, a gente vai compreender a saúde, então, a partir de um outro viés, que não é esse da ausência da doença. Não é compreensível mais, não é aceitável mais que um profissional de saúde entenda a saúde apenas como ausência de doenças, né? Então, vamos continuar aqui. Ó.
As orientações, então, da promoção de saúde, elas buscam a redução das situações, olha que coisa importante, ó, que está em negrito aqui, a redução das situações que precarizam a vida social dos cidadãos. Então, qualquer política de promoção da saúde, qualquer que seja, ela deve buscar essa redução das situações que precarizam a vida social dos cidadãos. Então, o que está precarizando a vida dos cidadãos da cidade de vocês? Né? Então, pode ser que aí você não tenha uma favela, pode ser que você não tenha esgoto a céu aberto, pode ser uma série de coisas. Mas no que a vida poderia ser melhor na cidade de vocês no que diz respeito ao alcance de uma política pública de promoção de saúde? Dessa forma, eles podem incidir negativamente no processo de saúde e doença. Então, se eu tenho uma condição de vida, se eu tenho uma situação que está precarizando a vida das minhas pessoas, é preciso superar essas situações, porque elas estão jogando o nível de saúde das pessoas para baixo. Aí, então, a nossa saúde, então, a gente vai entender ela a partir disso aqui. Existem determinantes sociais que podem contribuir positivo ou negativamente para o nível de saúde das pessoas. Isso inclui condições de moradia, condição salarial, consumo de alimentos de qualidade, segurança. Então, tudo isso vai influenciar nos níveis de saúde de uma pessoa, e não somente o diagnóstico ou não de uma doença. Então, a partir de agora, nós vamos compreender a saúde, então, a partir dos determinantes sociais da saúde. Tá? É o conceito mais aceito, né, de saúde hoje. A saúde é resultado de uma série de processos aos quais o sujeito está exposto. Então, é necessário né, é necessário compreender que as ações do Estado, elas têm sido, Estado que eu digo, ações estatais, né, o Estado enquanto governo municipal, estadual, federal, elas têm sido historicamente insuficientes para poder reduzir essas situações que precarizam a vida social, seja no que diz respeito a espaço de lazer, seja no que diz respeito à segurança, à habitação, tudo mais. Para vocês terem uma ideia, por exemplo, a habitação é uma coisa importante para gerar segurança às pessoas. Em Manhuaçu, até a maioria das casas, por exemplo, não são regularizadas na forma de uma escritura. Por quê? Porque falta uma política pública da prefeitura para que as pessoas regularizem essas moradias. Então, isso acaba precarizando a vida das pessoas, porque se eu tivesse escritura, eu poderia ir lá na Caixa Econômica Federal e fazer um financiamento a um juro muito mais vantajoso do que eu fiz para construir minha casa. Então, olha como é que isso torna a minha vida mais difícil. Como eu não tenho a escritura, eu tive que fazer um financiamento com um juro mais alto, né? Isso afeta a minha saúde? É claro que afeta, porque se eu estou pagando mais juro para o banco, está sobrando menos dinheiro para investir em outras coisas. Então, olha que coisa muito simples, mas que está relacionada à saúde das pessoas. Como as ações estatais elas têm sido insuficientes, né, em diversos campos, então a população ela é convocada para ser parceira. Então não adianta eu ficar só cobrando do poder público que ele tem que cumprir o seu papel para garantir níveis de saúde das pessoas. Eu preciso também convencer a população de como esses cuidados devem ser feitos. Eu preciso despertar uma outra consciência nessas pessoas, né? E eu separei um trechinho aqui da Carta de Ottawa, que ela vai ser importante para a gente compreender essa ideia de educação em saúde, né? O processo de capacitação da comunidade, então, para atuar na melhoria da sua qualidade de vida e saúde, incluindo uma maior participação no controle desse processo. Então, aqui eu estou juntando a educação, que eu já havia discutido com vocês no momento anterior, mas uma educação para a saúde, tendo o lazer como meio para isso. Então, eu preciso não só dizer para as pessoas que elas têm que ser fisicamente ativas, mas eu preciso dizer para elas como que isso vai influenciar nos níveis de saúde que elas possuem, né? Depois vamos detalhar isso um pouco mais à frente também. Aí entra a questão da compreensão do lazer. Então, a compreensão de saúde está ali, mas o lazer, né? Que compreensão de lazer a gente vai ter? Aí aqui, então, só vou fazer um resgate daquilo que a gente já estudou e que está presente no artigo que está sendo usado para compor isso aqui.
Na nossa sociedade urbano e industrial, o lazer, além de muito importante, ele é necessário, porque essa sociedade que nós vivemos, ela deixa marcas, né? Ela deteriora a nossa qualidade de vida. Essa pressão por cada vez render mais, essa pressão por ter sucesso na vida, por ser alguém na vida, ela acaba gerando uma deterioração da nossa qualidade de vida. O fato de vocês, por exemplo, muitos de vocês trabalharem o dia inteiro, ainda ir para a faculdade à noite, querendo ou não, isso tem um preço para vocês, né? Um preço emocional, um preço físico, que vai deteriorar a qualidade de vida de vocês durante esse período. Quando a gente se coloca numa condição de ter 2, 3 empregos para poder garantir uma determinada renda, isso deixa marcas emocionais, isso gera um desgaste que a gente precisa recuperar depois. Então, o lazer ele aparece como um fator importante para amenizar essa deterioração da qualidade de vida que está presente nessa sociedade urbana e industrial que a gente vive. No entanto, o poder público, sabendo disso, né, o Estado sabendo disso, o que ele faz? Ele descobriu lá, a partir da década de 1960, que se ele investisse no lazer, ele poderia fazer com que as pessoas se tornassem mais produtivas e que as pessoas gerariam menos gastos com saúde. Só que como que o Estado resolveu isso? Criando equipamento público de lazer. Aí eu deixei aqui em negrito para vocês se familiarizarem com o termo. Quando a gente fala de equipamento público de lazer instalado pelo poder público, a gente está falando da quadra. A quadra é um equipamento público de lazer. A praça é um equipamento público de lazer. Os aparelhinhos de ginástica que são colocados lá na praça são equipamentos públicos de lazer. A ciclovia, a pista, o campo de futebol da cidade, tudo isso é um equipamento público de lazer, né? Então, o termo técnico para chamar essas coisas, a gente pode chamar de espaço público ou pode chamar de equipamento público de lazer. O campo é um equipamento público, então. Como é que esse equipamento tem atendido a população? E aí o problema dessa política é que o poder público acaba investindo no equipamento, mas ele não investe num serviço público de lazer ligado a esse equipamento. Então a quadra está lá, mas para o Luiz Felipe utilizar aquele campo e aquela quadra, basta a iniciativa dele, então. Então isso acaba responsabilizando individualmente as pessoas por cuidar da sua própria saúde, né? Então, olha, a partir da década de 1960, então, vai se disseminar no Brasil a ideia de que se o Estado investir no lazer, educação e saúde da população, isso vai retornar para o Estado na forma de maior produtividade e na forma de maior consumo. Consumo de quê? Consumo de atividade de lazer mesmo, de atividades culturais. Se as pessoas consomem mais, elas movimentam a economia. Então, as políticas públicas acabaram sendo nesse campo. E aí, o que o Estado permitiu? Permitiu que a iniciativa privada ocupasse muito disso. Então, eu coloco o campo, eu coloco a quadra, eu coloco uma série de outras coisas, mas aqui, se a população quiser uma outra forma de lazer que não esteja ligada a esses equipamentos, então ela paga o ingresso para ir no show, ela paga o seu pacote de TV em casa, ela paga o seu acesso ao teatro, o seu acesso ao cinema. Então, acaba que transformando o espaço de lazer num espaço de consumo, né? E aí o lazer ele vai passar a ser entendido, então, naqueles 5 campos que a gente já estudou, né? Os interesses manuais, físicos, artísticos, intelectuais e sociais. Aí tem um desse aqui que interessa mais para a gente no que diz respeito à saúde, ó, que são os interesses físicos. Vamos ver o desdobramento disso, então, a partir de 1960. Então, no que diz respeito às relações com a saúde, os interesses físicos acabaram ganhando evidência, né? Acabou que, para garantir esses níveis de saúde, bastava ocupar o tempo livre de forma ativa. Basicamente, o governo dizia assim: vamos botar essas pessoas para se movimentar, vamos incentivá-las a se movimentar, porque isso vai garantir os níveis de saúde dela e vai garantir essa maior produtividade no trabalho, que é o que passou a ser chamado de lazer ativo. Então, o lazer ativo é muito importante, o lazer ativo é importante. É preciso se movimentar, é preciso se colocar em movimento. O que a gente vai questionar nesse estilo de vida ativo é que ele responsabiliza individualmente as pessoas pelos seus níveis de saúde.
e ele culpa as pessoas pelo aparecimento da doença. Então, exemplo, se o Luiz Felipe ficou doente, é porque ele não é fisicamente ativo e permitiu que a doença aparecesse. Ao mesmo tempo, o Leonardo ocupa o tempo livre dele se movimentando. Então, por isso que o Leonardo tem um nível de saúde melhor do que o do Luiz Felipe. Então, é muito comum nos discursos dos profissionais da área a gente dizer que as pessoas têm que fazer mais atividade física, as pessoas têm que ser mais ativas fisicamente. Mas quando a gente diz isso, a gente acaba responsabilizando individualmente. É aquela estratégia de culpar o doente pelo aparecimento da sua doença. Ah, você ficou doente porque você não se cuidou. Só que quando a gente fala de política pública, isso não é tão simples assim. Ó. Essas ideias elas são insuficientes para a complexa tarefa de promover saúde, pois ao invés, né, de capacitar as pessoas para o enfrentamento das situações que afetam, né, a coletividade, ela acaba contribuindo para a manutenção ou até para a intensificação das situações que a gente já tem. Então, é muito comum a gente dizer, por exemplo, que 70% das pessoas não praticam atividade física orientada. Isso é culpa das pessoas? É porque elas não buscam? É porque elas não veem importância na atividade física? Não. Muitas dessas pessoas não têm energia, não têm dinheiro para investir em atividade física. Então, elas precisam ser educadas adequadamente a buscar isso. Pensem na cidade de vocês, por exemplo. A Catia lá, que já tem 2, 3 filhos, que trabalha o dia inteiro, chega em casa cansada. Será que ela tem recurso financeiro para buscar uma academia à noite ainda? Ela tem que chegar em casa, às vezes tem que lavar roupa, tem que cuidar da casa, tem que fazer uma série de coisas. Aí ela vai tirar parte daquele salário mínimo que ela recebe e vai investir na academia. Tem muita gente que faz isso, mas também tem muita gente que não vai ter a disponibilidade para fazer isso. Será que essa tia lá que faz isso, esse cara que trabalha na roça o dia todo, será que ele tem alguma energia ainda que possa ser usada para fazer uma atividade física, para buscar, pensem bem, para buscar informação a respeito de atividade física e saúde, ou será que essa é uma responsabilidade do poder público? Porque o poder público tem muito mais condição do que essas pessoas. Vamos pensar, por exemplo, no meu pai, que tem quase 70 anos. Será que o meu pai tem condição de ir na internet buscar um texto sobre as melhores formas de exercitar o seu corpo, sobre a importância da caminhada para compor um estilo de vida ativo? Ou será que eu preciso de alguém maior que o meu pai para chegar aqui e falar para ele, ô seu Zé, o senhor tem que fazer caminhada, o senhor tem que fazer exercício físico, porque se o senhor fizer exercício físico, seu nível de saúde vai melhorar. Mas também não basta dizer isso para o seu Zé, eu tenho que dizer para o seu Zé assim, onde que ele pode fazer essa caminhada? Ele vai para a beira da BR, onde tem mais violência, onde ele pode ser atropelado para poder fazer essa atividade física. Então pensem nisso no que diz respeito à cidade de vocês, por exemplo. Se a gente pensar em São João do Manhuaçu, as pessoas vão caminhar onde? Na BR? Uma BR que a todo momento tem um volume de acidentes bastante significativo. É lá que as pessoas vão cuidar da sua saúde, né? Respirando pó de asfalto. Né? Se a gente vai falando de divino, a gente vai lá para a MG lá poder fazer essa caminhada. Eu vou lá naqueles aparelhinhos que a pessoa não faz ideia de como se usa para poder fazer os exercícios relacionados a essa saúde. Onde é que as pessoas vão se formar, se informar a respeito da importância de se manter fisicamente ativos e de como isso pode afetar a sua saúde? Nesse sentido, então, como é que os estudos do campo crítico do lazer vão contribuir para garantir esse estilo de vida mais saudável, mas a partir desse incremento de uma consciência política? É preciso reconhecer o lazer, então, como uma possibilidade de transformar a sociedade. Essa foi a nossa conclusão lá no artigo sobre lazer e educação, e que agora a gente está trazendo para cá. Então, o lazer e educação relacionada à saúde agora, uma educação de saúde, então. Uma estatística bem legal que se tem é que para cada dólar investido em educação e saúde, estima-se uma economia de 4 dólares futuros relacionados aos custos de internação decorrentes de doenças que são crônico-degenerativas, como hipertensão, diabetes, obesidade e por aí vai. Aí nós vamos entender a promoção de saúde aqui, então, como um incremento de uma consciência política da população.
Consciência política não é no sentido de político partidário, é no sentido de político de tomar uma posição. Eu tenho as informações de que eu preciso e eu posso, então, tomar uma decisão sobre qual rumo eu vou seguir, sobre qual direção eu vou seguir naquilo que diz respeito aos cuidados com a minha saúde, né? Para a sua organização em direção a uma conquista de ambientes favoráveis à saúde. Por exemplo, eu vou falar isso mais no final. Eu deixei uma questão aqui importante para cacete aqui no final. Não basta, portanto, simplesmente colocar as pessoas para se movimentar nessa perspectiva do lazer ativo. É preciso conscientização sobre o que e como influencia os níveis de saúde e de como é possível superar aquilo que prejudica os níveis de saúde. Vou contar uma experiência para vocês rápida, né? Quando eu me formei, logo que eu me formei, eu fiz uma proposta para a Prefeitura de Luisburgo de incrementar uma série de serviços relacionados à promoção de saúde. Então, uma delas seria fazer uma grande pesquisa de mapeamento de fatores de risco na população. Luisburgo, com 6 mil habitantes, a ideia seria pesquisar 1.000 pessoas, né? Então, imagina, se eu faço uma pesquisa com 1.000 pessoas, uma cidade de 6, então eu estou pesquisando tipo, uma enormidade. Aí, imagina a quantidade de dados que a gente ia conseguir para dizer assim, qual o percentual da população que tem fator de risco para doença cardiovascular? Como é que é possível ajudar essas pessoas a cuidar disso? Até para reduzir os custos do Sistema Único de Saúde. E eu fiz uma proposta de equipamento público de lazer para a prefeitura, que seria na área em que o campo de futebol está localizado, mudar um pouquinho a infraestrutura do campo e colocar uma pista de caminhada corrida em volta do campo. Uma pista igual a da Faculdade do Futuro, com saibro ou brita compactada. Por quê? As pessoas, quando elas gostariam de fazer caminhada, elas vão para a BR, né? Que no caso lá é uma MG, não é BR, é uma estradinha pequenininha, asfaltada. Mas não tem acostamento, então não é seguro. Se ela vai fazer essa caminhada mais à noite, ainda tem outros riscos relacionados a isso. Então, como é que uma mulher casada numa cidade do interior vai fazer uma caminhada num lugar escuro e tal? Então, são coisas que complicam a vida no interior. E a prefeitura, na época, eu fiquei 6 horas esperando para falar com o prefeito. 6 horas esperando. Né? A maioria das pessoas ficaria ali 1 hora e pouco e iria embora. E a prefeitura ouviu e falou assim, legal, isso é importante, tal, não sei o quê, mas nunca deu continuidade às ideias, ninguém nunca mais me chamou para conversar. E eu percebi que lidar com a prefeitura é um negócio muito difícil, né? Mas tentem imaginar na cidade de vocês, por exemplo, o incremento de qualidade que uma pista de caminhada corrida dentro da área do campo de futebol ou de uma outra área ampla, o incremento de qualidade que ela poderia trazer. As pessoas poderiam ir para lá caminhar, poderiam ir para lá correr. Se fosse uma área bem iluminada, poderia ir lá passear com um cachorro, o que fosse, né? E a partir disso a gente entraria com um serviço em Luisburgo para garantir formação a essas pessoas, né? Uma série de políticas públicas na parte da Secretaria de Saúde para que essas pessoas fossem melhor capacitadas a cuidar da própria saúde. Então, eu gostaria que vocês tentassem pensar, por exemplo, qual equipamento público de lazer mais incrementaria qualidade ao lazer no que diz respeito à saúde na cidade de vocês. O campo de futebol é legal, as pessoas podem caminhar no próprio campo, mas aí você desagrada uma série de pessoas, porque vai danificar a grama, tal, não sei o quê. Então, será que aquela pracinha com aqueles aparelhinhos é o melhor equipamento público de lazer que você pode ter numa cidade pequena? Será que um parque municipal deve ser uma coisa a se pensar? Será que a minha cidade tem uma área que poderia dar conta de um parque municipal? Né? Não precisa ser uma coisa gigante, não. Mas pensa, por exemplo, na importância que tem o Central Park para Nova York. Pensa na importância que tem o Parque do Ibirapuera para São Paulo. Pensa na importância que tem a Lagoa da Pampulha para a cidade de Belo Horizonte, por exemplo. A Lagoa Rodrigo de Freitas para a cidade do Rio de Janeiro. Então, ali é um espaço público onde as pessoas utilizam para poder cuidar da própria saúde. Mas para que elas façam isso, elas precisam ter as informações corretas de como aquela atividade, de como a atividade física pode influenciar qualitativamente os seus níveis de saúde e evitar o aparecimento de determinadas doenças, né? Isso é suficiente? Não, mas
eu, enquanto professor de educação física, enquanto atuante no campo de lazer, eu não consigo dar conta da moradia, que também afeta a saúde. Eu não consigo dar conta da segurança, que também afeta a saúde. Eu não consigo dar conta das condições ideais de trabalho, que também afeta a saúde, mas eu consigo dar conta das atividades de lazer, eu consigo propor iniciativas ligadas aos equipamentos públicos de lazer. Ah, mas é uma obra muito grande a gente readequar o campo tal para poder colocar uma pista, né? É claro que é uma obra grande, mas é grande para mim, para você, para a gente pensar numa faculdade, por exemplo. Para uma prefeitura não é tão grande, não, né? Então, só imagine na cabeça de vocês o desenho de um campo de futebol com uma pista colocada em volta dele, como que isso poderia garantir às pessoas a segurança de um local onde elas poderiam fazer essa atividade física. Fala, Luiz. Rapaz, se eu tivesse feito essa proposta um ano antes da eleição, podia dar certo, hein? Talvez tenha maior chance, né, de dar certo. Ah, Agora, por exemplo, eu tenho um conhecido lá em Luisburgo que está ligado nesse campo da política, e aí ele veio falar comigo, falou assim, você poderia ajudar a gente a montar um plano? Eu falei assim, eu tenho algumas ideias que poderiam ser colocadas em práticas, né? Que normalmente as cidades pequenas, elas têm o parque de exposição, e aí o parque de exposição, ele poderia ser transformado num parque municipal, né? Com árvore, com iluminação, com áreas onde as pessoas poderiam se exercitar. Eu vou encerrar essa reunião aqui e vou abrir uma nova, só para a gente discutir essas questões e vocês trazerem o olhar de vocês sobre a cidade de vocês, tá?